Minha ficha no hospital era limpa. Nenhuma advertência, nenhum erro grave, nada. Sempre fui aquela profissional que todo mundo confiava. Dedicada, atenta aos mínimos detalhes, e capaz de lembrar o nome de cada paciente como se fossem da minha própria família. Mas tudo mudou em uma única madrugada. Bastou uma acusação, só uma, para me transformarem em culpada sem nem me ouvirem. De repente, olhares mudaram, cochichos começaram, e eu me vi no centro de uma tempestade que não causei. Diziam que eu havia sido negligente, que um paciente morreu por minha causa. Aquilo virou minha vida do avesso. E o pior? Eu sequer sabia do que exatamente estavam me acusando, só sentia o peso de ser tratada como um monstro por pessoas que, até ontem, me chamavam de anjo. Era um hospital público, sempre lotado, onde o tempo parecia correr mais rápido que nossos passos. Emergências que não davam trégua, pacientes chegando a todo instante, e uma equipe exausta, mas comprometida. Era ali que eu trabalhava há quase 6 anos. E mesmo com a rotina puxada, eu me sentia em casa. Sabia que estava fazendo diferença. Lembro daquele plantão como se fosse hoje. Era uma quinta-feira, início de inverno. O tipo de noite em que o pronto-socorro transborda e as ambulâncias não param de chegar. Gente tossindo, crianças com febre alta, idosos em crise de pressão. O cheiro de álcool e tensão no ar era constante. Médicos e enfermeiros corriam de um lado para o outro, tentando dar conta do impossível. Eu estava no setor de internação clínica, responsável por 3 alas naquela noite. Tínhamos uma equipe reduzida porque uma colega havia faltado de última hora. Mesmo assim, mantivemos o foco. A prioridade era estabilizar 2 pacientes recém-chegados, um senhor com quadro grave de pneumonia e um rapaz de 28 anos, transferido do pronto-socorro com suspeita de infecção generalizada. Esse rapaz, vamos chamá-lo de André, estava visivelmente mal. Febre altíssima, confuso, pressão arterial despencando. Recebi o protocolo de medicação, conferi tudo como sempre faço, e avisei o residente de plantão. Administrei os medicamentos prescritos e continuei acompanhando o quadro dele, enquanto tentava dar atenção aos outros pacientes. Naquele tipo de noite, você aprende a confiar na sua memória, na sua agilidade, e principalmente na sua calma. Qualquer erro de segundos pode ser fatal. Por isso cada decisão que eu tomava era pensada, revisada, checada. E mesmo em meio ao caos, eu tinha certeza, eu havia feito tudo certo. Horas depois, já perto das 3 horas da manhã, fui chamada na sala da coordenação. Achei que fosse algo relacionado a outro paciente ou talvez mais uma transferência. Mas o que ouvi me congelou por dentro. Precisamos conversar sobre o paciente André. Minha primeira reação foi de preocupação. Será que ele teve uma parada? Uma reação adversa ao medicamento? Eu me preparei para ouvir algo grave. Mas jamais imaginei que, naquele instante, estariam me acusando de não ter administrado o antibiótico. Segundo o prontuário, a medicação não consta como aplicada, disseram. Eu insisti. Eu apliquei, eu tenho certeza. Mas me olharam com desconfiança, como se minha palavra não tivesse mais valor. Foi ali, naquela sala fria, com uma prancheta na mão e olhares duros sobre mim, que eu percebi. Algo muito maior estava prestes a acontecer. E ninguém parecia interessado na verdade. O que se seguiu àquela conversa na sala da coordenação parecia um pesadelo acordado. André, o rapaz de 28 anos, havia falecido durante a madrugada. A parada cardíaca aconteceu por volta das 4h15 da manhã. Eu ainda estava no corredor, entregando medicações para o andar ao lado, quando ouvi a equipe correndo em direção ao leito dele. Quando entrei no quarto, ele já estava desacordado. Massagem cardíaca, adrenalina, desfibrilador. Tudo. Fizemos tudo. Mas ele não voltou. E, logo depois, começaram as perguntas. A primeira foi simples. Qual foi a última medicação administrada? Respondi de imediato. O antibiótico, conforme prescrição, às 0h32. Mas o residente, que já estava de cara fechada, rebateu. Isso não está registrado no sistema. Não há anotação nem carimbo. Meu coração afundou. Eu lembrava claramente do momento em que havia aplicado. Estava com pressa, mas segui o protocolo. Só não tinha registrado imediatamente porque, naquela hora, outro paciente tinha entrado em parada na ala ao lado.
Eu ia anotar depois, mas não consegui. E ali estava o meu erro. Não ter documentado em tempo hábil. Em meio ao caos, deixei a anotação para depois, como todos fazem, em plantões pesados. Só que dessa vez, esse depois custou mais do que eu poderia imaginar. A ausência da anotação foi interpretada como ausência da medicação. E, como o antibiótico era essencial para estabilizar o quadro de André, não demorou para a suposição virar acusação. Ela esqueceu de aplicar, disseram alguns. Ela pulou o protocolo, acusaram outros. Eu tentei explicar. Disse que lembrava da aplicação, da seringa, do número do lote. Detalhes que só quem realmente faz consegue citar. Mas parecia que ninguém estava disposto a me ouvir. No dia seguinte, fui chamada para prestar esclarecimentos. Estava exausta, emocionalmente destruída. Me colocaram frente a frente com a direção técnica, a supervisora de enfermagem e uma advogada do hospital. O tom da conversa era hostil. Usaram palavras como negligência, omissão, conduta imprópria. Alguém sugeriu que eu estava sobrecarregada e, por isso, talvez tivesse esquecido. Outro disse que talvez eu estivesse emocionalmente instável. Me senti humilhada. Era como se quisessem montar um perfil de incompetência em cima de mim. Como se toda a minha história ali não tivesse mais importância. E o pior foi quando descobri que uma colega de equipe tinha sugerido a hipótese de erro meu antes mesmo da investigação começar. Alguém com quem eu dividia plantões, conversas, confidências. A dor de ser acusada foi imensa. Mas a de ser traída foi ainda maior. Eu sabia que não tinha errado na medicação. Mas como provar? A falha na documentação virou um buraco difícil de justificar. E, naquele ambiente onde a pressa manda e o registro fica para depois, fui escolhida como bode expiatório. Me colocaram de licença administrativa. Afastada até o fim da sindicância. E pela primeira vez em anos, me senti pequena dentro daquele hospital. Os dias seguintes foram um lento e cruel mergulho no vazio. O hospital, que antes era quase minha segunda casa, agora parecia um tribunal silencioso. Eu já não vestia meu jaleco. Já não andava pelos corredores. Já não cuidava de ninguém. Fui afastada para preservar a apuração dos fatos, disseram. Mas, no fundo, sabiam que aquilo era uma forma de me tirar de cena enquanto decidiam o que fazer comigo. Em casa, o telefone não tocava. Nenhuma mensagem de colegas. Ninguém perguntando como eu estava. O grupo da enfermagem, onde antes trocávamos piadas e desabafos de plantão, agora estava silencioso para mim. Era como se eu tivesse deixado de existir. Passei a reviver cada minuto daquela noite. Fechava os olhos e tentava lembrar da seringa, do barulho do acesso, do código da medicação. Lembrava do rosto do paciente, da expressão dele antes de dormir. Tinha certeza de que havia feito tudo certo. Mas a ausência da minha anotação, aquela maldita anotação que eu havia deixado para depois, era o fio solto que me enforcava. A notícia correu pelos corredores. A enfermeira do caso do André. A que pode ser processada por negligência. Meu nome se tornou um sussurro venenoso. Lembro de uma cena que nunca vou esquecer. Fui ao hospital para entregar alguns documentos à ouvidoria e, no caminho, encontrei duas técnicas de enfermagem que costumavam trabalhar comigo. Assim que me viram, desviaram o olhar. Uma delas até parou de andar, fingindo procurar algo na bolsa. Não tiveram coragem de me encarar. Não havia sido julgada oficialmente, mas já estava condenada socialmente. Até mesmo em casa, o ambiente mudou. Minha mãe, apesar de me apoiar, começou a andar mais preocupada. Me olhava como se eu fosse frágil, prestes a desmoronar. E talvez estivesse. Tentei seguir minha rotina, mas era impossível. Quando saía na rua, sentia que todos me observavam. E o pior de tudo, era a dúvida que começava a crescer dentro de mim. E se eu realmente tivesse esquecido? E se o cansaço tivesse me traído? E se ele morreu por minha culpa e eu só não consigo aceitar? A mente humana é cruel quando perde o chão. Comecei a duvidar da minha própria memória. Comecei a me questionar como profissional. Como pessoa. Lembrei de todos os pacientes que cuidei, das vezes em que fui elogiada, das cartas de agradecimento de famílias que me diziam que eu havia salvado vidas. E agora, bastava um erro, uma falta de registro, para me apagar inteira. Senti vergonha de sair de casa, de abrir as redes sociais.
de ver notícias sobre o caso. Me tornei uma sombra. Não por culpa, mas por carregar o peso de uma acusação injusta e o silêncio cruel daqueles que um dia estiveram ao meu lado. E mesmo sem provas concretas contra mim, o simples fato de ser investigada já era suficiente para me rotular. No hospital, ninguém quer se associar a quem pode manchar o nome da equipe. E assim, dia após dia, fui sendo esquecida. Até que, semanas depois, algo inesperado aconteceu. Um detalhe sutil, que até então ninguém havia notado, começou a mudar tudo. Eu já não esperava justiça. Havia me conformado em ser esquecida, ou até mesmo punida. Me agarrava apenas à consciência tranquila de quem sabe que fez o certo, mesmo que ninguém mais acreditasse. Mas, quando a verdade decidiu aparecer, foi de forma silenciosa, quase discreta. Foi um técnico da farmácia do hospital quem percebeu. Seu nome era Leandro. Não era alguém próximo a mim, nem do tipo que participava das conversas nos corredores. Era meticuloso, quieto, sempre focado nos seus papéis e planilhas. Ele estava revisando os lotes das medicações aplicadas na semana anterior, quando percebeu um detalhe curioso. O mesmo antibiótico que eu havia administrado a André, da mesma remessa, havia causado reações em outros 2 pacientes dias antes. Esses casos não tinham sido formalmente reportados. Um dos pacientes teve uma piora súbita logo após a aplicação e precisou ser transferido de setor. O outro apresentou quadro de hipotensão grave, mas se recuperou. Como os casos não resultaram em óbito e a correlação com o medicamento não foi confirmada, os registros ficaram dispersos. Mas Leandro, atento, percebeu a semelhança e decidiu investigar por conta própria. Ele foi até a central de distribuição e puxou os relatórios da remessa daquele antibiótico. E então, o choque. Havia uma notificação informal feita por uma enfermeira do plantão anterior ao meu, relatando que alguns frascos daquela medicação estavam com coloração alterada e cheiro estranho. O alerta havia sido entregue verbalmente a um supervisor. Só que nada foi documentado. Nenhuma providência oficial foi tomada. Nenhum recolhimento do lote foi feito. A medicação continuou sendo usada normalmente. Quando Leandro cruzou essas informações com o nome do paciente que faleceu, André, ele percebeu que o frasco usado nele era exatamente de um dos lotes com suspeita de contaminação. E mais, o número de lote batia com o que eu havia memorizado naquela madrugada. Ele, então, escreveu um relatório técnico e encaminhou à auditoria interna. No mesmo dia, fui chamada para uma nova reunião no hospital. Entrei na sala com o coração na mão. Não sabia o que esperar. Achava que poderia ser a formalização da minha demissão. Mas ali estavam 3 pessoas da auditoria, o jurídico e a chefia da enfermagem. O clima era diferente. Recebemos novas informações sobre o caso do paciente André, começaram dizendo. Ficaram em silêncio por alguns segundos, até que continuaram. Há evidências de que o antibiótico administrado naquele plantão pode estar relacionado à piora clínica do paciente. Um relatório técnico aponta para possível contaminação da medicação. E você, de fato, administrou a dose, conforme o frasco identificado no descarte do setor. Eu fiquei imóvel, quase sem reação. Por um instante, não sabia se chorava ou se desmoronava. O que eu dizia desde o início, finalmente estava ali, diante de todos. Você não foi negligente. Você foi vítima de um erro sistêmico. E por isso, em nome do hospital, pedimos desculpas pelo que aconteceu. Mas já era tarde demais. Tarde para desfazer os olhares de desprezo. Tarde para reconstruir a confiança destruída. A verdade veio. Sim, mas com ela, um gosto amargo. Porque quando se perde tudo, até a justiça chega como consolo, não como vitória. A revelação caiu como uma bomba dentro do hospital. O relatório técnico que apontava a contaminação da medicação foi lido, confirmado e repassado às instâncias superiores. Em menos de 48 horas, a direção do hospital foi obrigada a emitir um comunicado interno admitindo falha grave nos protocolos de segurança e rastreamento de fármacos. Mais do que isso, o hospital reconheceu que o alerta sobre o lote defeituoso havia sido feito antes da minha acusação, mas simplesmente ignorado por quem deveria ter agido. Um supervisor do turno anterior, ao ser questionado, admitiu ter sido informado por uma enfermeira sobre a possível contaminação.
No entanto, alegou que não achou que fosse relevante e que o frasco parecia normal. Essa simples negligência, a real negligência, custou uma vida. Custou minha reputação. Custou minha saúde mental. A notícia se espalhou. Primeiro entre os profissionais. Depois nos corredores. E então, inevitavelmente, chegou aos jornais locais. Hospital apura morte por medicamento contaminado e erro em protocolo interno. Mas nos bastidores, o que mais chocou não foi o erro técnico. Foi a maneira como o hospital, e muitos colegas, agiram diante da suspeita inicial. Pessoas que se calaram. Pessoas que me condenaram. Pessoas que preferiram proteger suas funções em vez de buscar a verdade. Lembro de voltar ao hospital dias depois, agora reabilitada oficialmente. Os olhares que antes me julgavam agora evitavam me encarar. Muitos abaixavam a cabeça ao me ver passar. Outros simplesmente desviavam o caminho. Uma das médicas do plantão, que antes me tratava com frieza, veio me procurar. Pediu desculpas. Disse que havia se deixado levar pelos comentários. Que agora entendia que eu fui injustiçada. E que, no fundo, sabia que eu jamais cometeria um erro assim. Outros simplesmente silenciaram. Fingiram que nada aconteceu. Como se os dias em que fui tratada como culpada fossem um capítulo que pudesse ser apagado. A diretora do hospital também me chamou. Disse que lamentava profundamente e que iriam revisar todos os protocolos, especialmente os de notificação de riscos. Que o caso havia exposto uma falha grave na comunicação interna. Mas eu só conseguia pensar em uma coisa: o quanto é fácil destruir alguém com base em uma suposição. E mais ainda, o quanto é raro alguém pedir desculpas de verdade. Fui convidada a voltar ao cargo, a reassumir minha função. Mas dentro de mim, algo já havia mudado. A confiança foi quebrada. A segurança, arrancada. Eu olhava para o hospital e via um lugar onde eu quase fui destruída. Não por um erro meu, mas pelo medo dos outros de enfrentarem a verdade. No mural da enfermagem, colocaram um cartaz novo. Toda suspeita deve ser registrada. Nenhuma informação é irrelevante. Tarde demais. O aviso veio depois da tragédia. E mesmo com meu nome limpo, era impossível apagar a dor de ter sido tratada como culpada antes mesmo da verdade aparecer. O hospital voltou à rotina. Mas para mim, aquela experiência seria uma cicatriz permanente. Voltar ao hospital não foi como esperava. Não houve festa, nem abraços, nem reencontros calorosos. Houve silêncio. Um silêncio incômodo, cheio de culpa mal resolvida. Um silêncio que dizia tudo sem precisar de palavras. Eu entrei pela mesma porta de sempre, cruzei os mesmos corredores, mas não era mais a mesma pessoa. O peso de tudo que vivi, as acusações, a solidão, a humilhação, ainda estava grudado na pele. Alguns me olhavam como se nada tivesse acontecido. Outros me tratavam com uma simpatia forçada, como quem tenta compensar o abandono. Alguns poucos tiveram coragem de me pedir desculpas de forma sincera, e foi por esses que consegui respirar com um pouco mais de leveza. Mas o mais difícil era encarar aqueles que sabiam da verdade desde o começo e se calaram. Que ouviram boatos, viram a injustiça acontecer diante dos olhos, e escolheram o silêncio por conveniência. A direção do hospital organizou uma reunião com toda a equipe. Informaram que novos protocolos seriam implementados. Agora, toda medicação com suspeita de contaminação deveria ser imediatamente registrada, recolhida e notificada à vigilância sanitária. Um novo sistema digital de rastreabilidade também seria adotado. Alguns aplaudiram. Eu não, porque para mim, aquela mudança tinha gosto de remendo, de tentativa de apagar o estrago com boas intenções tardias. A psicóloga do hospital me chamou para acompanhamento. Disse que o trauma que eu vivi se enquadrava como evento de risco profissional grave. Foi aí que entendi que meu corpo podia até ter voltado ao trabalho, mas minha mente, meu coração, minha confiança, ainda estavam longe disso. Comecei a ter crises de ansiedade. Tinha dificuldade para dormir. Revivi aquela madrugada como se ainda estivesse presa nela. Em alguns momentos, evitava aplicar medicações sozinha. Queria testemunhas por perto. Não confiava mais nem na minha própria memória. Fui diagnosticada com estresse pós-traumático. E, por recomendação médica, optei por um afastamento voluntário. Não queria, e nem podia, continuar ali naquele estado.
Passei a fazer terapia regularmente. Comecei a escrever sobre o que aconteceu, como uma forma de organizar a bagunça emocional que se instalou em mim. Descobri que muitas outras profissionais da saúde já passaram por situações semelhantes. Acusações injustas, abandono da equipe, ausência de escuta. A diferença é que nem todas conseguem provar sua inocência. Algumas adoecem. Outras se demitem. Algumas desistem da profissão. O hospital seguiu sua rotina. Os plantões continuaram. As emergências não pararam. Mas eu precisei parar. Hoje, meses depois, ainda não sei se voltarei. Às vezes penso em mudar de área. Outras vezes, penso em voltar mais forte. Mas algo em mim nunca mais será igual. Porque a maior ferida que levei desse episódio não foi a dor da injustiça. Foi descobrir que, em ambientes onde o cuidado com o outro deveria ser sagrado, ainda reina o medo, o ego e a conveniência. O que mais me assusta nessa história não é ter sido acusada injustamente, nem ter enfrentado o julgamento silencioso de colegas, nem mesmo ter visto minha carreira desmoronar, tijolo por tijolo, diante de um erro que não cometi. O que mais me assusta é saber como foi fácil duvidarem de mim, como foi fácil apontarem o dedo, como foi fácil se calarem quando a verdade ainda podia ser dita. E talvez o que mais doa seja ter descoberto que, num ambiente onde todos vestem branco, nem sempre o caráter acompanha o jaleco. Hoje eu olho para trás e vejo duas versões de mim. Uma, antes do ocorrido, segura, apaixonada pela profissão, firme. Outra, depois, mais cautelosa, mais desconfiada, com cicatrizes invisíveis que pesam o dobro da alma. Essa história não teve final feliz, porque não houve justiça plena. O paciente morreu. Eu fui destruída por dentro. E os verdadeiros responsáveis continuam no sistema, camuflados em protocolos novos, mas com as mesmas atitudes antigas. Aprendi, na dor, que a verdade tem um preço. E que nem sempre quem fala primeiro é quem está certo. Às vezes, é apenas quem fala mais alto. Hoje, entendo que ser inocentada não significa se sentir em paz. A paz não voltou. O sono não voltou. A paixão pelo hospital, essa também não sei se voltará. Mas algo mudou. Algo cresceu dentro de mim. Uma voz. Uma força. Uma certeza. Eu nunca mais vou me calar. Nem por medo. Nem por conveniência. Nem por hierarquia. Porque o silêncio dos outros quase me matou mais do que a acusação em si. E se essa história chegar a alguém que está passando por algo parecido, deixo aqui uma verdade que ninguém pode tirar de você. Você sabe quem é. Você sabe o que fez. E, mesmo que o mundo duvide, continue sendo você. No final, a verdade pode até demorar. Mas ela tem um hábito curioso de emergir quando a mentira já está confortável demais.